Maju das eleições, vem cá. Pastor Marcelo, vem cá. Nós vamos fazer o seguinte. Ele vai dar o aviso agora de como estão as eleições. E vocês vão se responsabilizar comigo. Durante 30 minutos, vocês não vão pegar o celular. Combinado ou não? Combinado? Então vamos lá. Atualização do placar das eleições, Maju. Vamos mostrar aqui no... Maju foi terrível. Pessoal, vamos lá. O pessoal aí não ficar ansioso. Ninguém se manifesta nem a favor nem contra, ok? Nós temos 57,31% das urnas apuradas. E com 48,94%, Jair Bolsonaro está liderando. Com 26,30% está o Fernando Haddad em segundo. E 12,17% o Ciro Gomes. Por enquanto só está os 3 primeiros aí. Perfeito. Tudo bem? Sem consultar o celular agora, vamos prestar atenção na palavra. As crianças podem descer. Obrigado, Maju. Irmãos, é um tema que eu gostaria que outros irmãos estivessem aqui, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe todas as coisas e nós vamos aqui juntos compartilharmos essa segunda parte do nosso estudo. E eu não sei você, né? Não sei quantos de vocês, mas eu creio que, acho que todos nós estamos passando, ou vamos passar por dias de luta. Na semana passada, nós fizemos a introdução com a música do Charlie Brown Jr., né, falando a análise daquilo que o compositor estava dizendo. Depois estudamos o Salmo 23 e vimos como que Deus ele se faz presente nas nossas vidas. Vimos que pelo fato de Yahvé, o nosso Deus, ser o nosso pastor, nada nos falta, né? O Senhor é o nosso pastor, mas não significa que por Ele ser o nosso pastor, nada vai nos faltar. Não, muitas coisas que nós queremos podem nos faltar, mas Ele, que é tudo para nós, nunca nos falta. Então nós vimos isso, nós vimos que nele está a nossa esperança, nós vimos que ele é o pão vivo que desceu dos céus, que alimenta a nossa alma, nós vimos que ele é a água viva que sacia a nossa sede, ele refrigera o nosso interior, ele nos dá esperança, ele não nos abandona durante o vale da sombra da morte, como testemunhado pela Marta. Vimos na semana passada que esse vale simbolizava um momento de medo, um momento de angústia, né, um momento de tristeza. Nós vimos que ele está conosco todos os dias, e vimos que no final de todas as coisas, ele há de preparar uma mesa para nós, e nós estaremos diante dele, ele conosco, nós com ele, e diante dos nossos inimigos, ele vai nos honrar, porque a honra do Senhor vem em tempo oportuno. E hoje nós vamos continuar a desfrutar desse tema, mas agora no Novo Testamento. Então eu escolhi fazer uma análise no Antigo e uma análise no Novo. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em Tiago. Nós vamos ler o versículo 2, 3 e 4 do capítulo 1, mas eu vou pedir que você abra no capítulo 5. Enquanto você procura, a carta de Tiago, segundo pesquisas históricas, foi provavelmente escrita não pelo apóstolo Tiago, né, nenhum dos discípulos chamados Tiago, mas pelo irmão de Jesus. Se você pegar lá Mateus capítulo 13, verso 55 e Gálatas 1,19, você vai ver que Jesus tinha um irmão chamado Tiago. E segundo a tradição histórica, e segundo relatos históricos, como o principal dos apóstolos, Tiago morreu muito cedo, né? Esse Tiago, irmão de Jesus, ganhou muita força na liderança do povo lá no início da igreja. Então o tema do livro de Tiago trafega pela necessidade, irmãos, de superarmos os dias de luta, que ele chama de provações, né? Então nós vimos que os dias de luta, eles são reais, e Tiago nos exorta a permanecermos firmes. Vamos ler aquilo que está lá na parede? Vamos ler juntos para todos participarmos? Meus irmãos, considerem... As provações a que Tiago se refere
não são necessariamente perseguições terríveis e atentados contra a vida, mas quando Tiago fala de provações do cotidiano, são lutas que minam muitas vezes as nossas forças, pequenas e grandes injustiças, conflitos internos e externos entre a visão cristã e a visão de mundo. Um adolescente, uma criança, por exemplo, eles se deparam com um determinado tipo de pressão sobre a mente deles. Por quê? Porque muitas vezes a realidade deles nós não entendemos e achamos que é uma briguinha normal de criança, ou de adolescente, ou de jovem, mas no fundo eles estão lidando com questões internas sérias, de aceitação, né, de injustiça, conflitos internos e externos sobre aquilo que queremos e aquilo que Deus quer, né? Exploração econômica, exploração financeira de poderosos sobre pessoas indefesas. Tiago fala sobre isso, preconceito, acepção de pessoas, corrupção. Tiago fala de muitos problemas que representam uma grande provação para muitos de nós, mas principalmente pelo fato de seguirmos o Senhor, algumas dessas provações serão intensificadas. Mas a provação, irmãos, tem um aspecto de separação, presta atenção, e qualificação. Tiago faz questão de diferenciar as pessoas em dois grupos: aqueles que de fato confiam no Senhor em meio às provações, e aqueles que não confiam no Senhor em meio às lutas. Irmãos, é em meio ao sofrimento que a nossa fé se prova verdadeira ou falsa, forte ou fraca. E se ela for verdadeira, ela se fortalecerá. Então, por isso, há no meio da provação a separação daqueles que de fato confiam e daqueles que não confiam. E aqueles que confiam, eles são fortalecidos por meio das provações. Então, há separação e qualificação. Essa é a realidade das provações, segundo Tiago. Então, vamos passar. O foco do nosso estudo, irmãos, então vai estar no capítulo 5, versos 1 a 11, e nós vamos estudar o texto sequencialmente e usar o juízo que Tiago apresenta ali como ponto de partida, né? Nos versos 1 a 6, o juízo contra os ricos e a esperança para os injustiçados. Olha o que Tiago diz no capítulo 5, versos 1 a 6. Vamos lá? Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Esta está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartando-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então a primeira coisa que ele fala aqui, irmãos, é que os ricos simbolizam um grupo de pessoas, e aí a gente tem que definir quem são os ricos de Tiago do contexto bíblico, ok? Então quando nós falamos dos religiosos, de repente você pode pegar todo mundo que é religioso e jogar no mesmo balaio, mas na verdade não é essa a ideia. Então quando a Bíblia fala ricos, ela tem uma interpretação. Não são pessoas que têm muitos recursos simplesmente, mas pessoas que depositam a sua confiança no recurso e que muitas vezes possuem esse recurso através de conquistas ilícitas. Então veja só, a própria passagem, ela se explica. Vocês ganharam esses recursos oprimindo as pessoas. Não é a riqueza pela riqueza, porque riqueza por riqueza ela não é nada, mas o modo com que se conquista e o modo com que se usa essa riqueza. Então, o que está por trás da ideia do rico é a ideia de uma pessoa que pouco se importa com Deus e com o Deus da história, que não respeita o bom pastor, que vive do jeito que acha melhor, que coloca Deus em segundo plano, porque diante do Senhor, os humildes entrarão no reino. Agora, uma pessoa pode ser humilde e não servir o Senhor.
Então, quando se diz que os humildes, o reino de Deus é dos humildes, não é simplesmente o fato de ter humildade, mas é de se prostrar diante do grandioso Deus. Percebe? Então a gente tem que qualificar essas colocações, porque senão a gente começa a se tornar basicamente um partido contra os opressores, e a gente condena qualquer tipo de riqueza. Não. Assim como o humilde é um humilde qualificado, que é humilde diante de Deus, assim o rico também, um rico que usa a sua riqueza como base da sua fé, e é justamente isso que Tiago combate. Os ricos aqui pautaram a sua vida nas riquezas, na fama, no poder. A condenação é real, irmãos, não há retorno. Deus conhece os corações e as motivações, e Ele conhece onde cada pessoa tem colocado a sua esperança. O que antes era suporte para essas pessoas, Tiago diz o seguinte: vai apodrecer, o ouro e a prata de vocês está se esfacelando, eles perderão o seu valor. Por quê? Porque quem disse que o ouro tem valor? Quem disse que o ouro tem valor? A cultura. As conquistas, é difícil de achar, é difícil isso. Então, tem muita coisa que é difícil de achar e que não tem o mesmo valor. Mas quem disse que ele tem valor? Em determinado momento, quando não for mais necessário o uso de recursos financeiros, quando Deus se apresentar diante de nós, aquele recurso não tem mais valor. Então, se você põe a sua esperança naquilo que é passageiro, um dia nós seremos surpreendidos pelo Deus que há de se manifestar. E é isso que Tiago está dizendo. Às vezes, irmãos, como nós vimos na semana passada, ele disse: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Irmãos, a injustiça traz transtorno interior para muitos de nós. Quando nós vemos mentiras sendo contadas, está uma loucura essa internet. Porque os defensores de candidato B acusam o candidato A de fake news. Aí os defensores do candidato B acusam o A, acusam o B de fake news. E no final das contas, as fake news estão por todos os lados. Injustiças estão por todos os lados, estão por todos os governos. Quem quer que seja que assuma no dia 1º de janeiro, o país vai enfrentar uma transição complicada. Talvez nos primeiros meses não, mas depois nós vamos perceber que não há justiça plena neste mundo. Nós podemos lutar por essa justiça e temos que fazer isso, mas nós não podemos depositar a nossa confiança em ninguém, nem em riquezas e nem em pessoas, porque há injustiça. Na sociedade há injustiça. Nós precisamos nos apegar ao Senhor, que nos guia pelas veredas da justiça. É somente confiando nele que a nossa alma se revigora. Ele restaura o nosso vigor e nos aponta um tempo de condenação dos crimes. Eu queria convidar você a ler comigo o Salmo 73. Ele tem, acho que 3 ou 4 slides, Duda, então você vai passando para mim, tá? Olha lá o que Asaf, um dos compositores dos Salmos, disse: certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ponto. Certo? Ele assume a bondade de Deus. Quanto a mim, ele disse, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar-se. Alguma coisa com o poderio político, da mídia, que se exerce sobre nós, nós precisamos abrir a nossa mente. O poder político, o poder da mídia, o poder de religiosos, muitas vezes, que nós não percebemos, mas eles têm sugado as nossas forças. E Asaf diz isso. Aí eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? E ainda zombam de Deus. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente, Asaf disse, olha,
foi inútil manter puro o meu coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, terei atraído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões, Senhor, em terreno escorregadio, e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês nesta noite, que é extremamente importante, é que nós precisamos, mais do que nunca, confiarmos na justiça de Deus. Eu estou falando porque nós temos visto adolescentes e jovens entrando nessa luta acirrada por justiça, defendendo, lógico, se posicionando, isso é muito bom. Mas, irmãos, o verdadeiro conforto vem quando nós nos debruçamos diante da palavra e percebemos que a justiça vem dele, em tempo oportuno. Nós precisamos encontrar essa paz. Nós precisamos encontrar essa paz. Há diversas formas das pessoas se aproximarem deste grupo de pessoas que Tiago fala. Arrogância, orgulho, imoralidade, mas creio que a principal forma de nos aproximarmos dos injustos, a principal forma é a partir da exploração política, social, moral e espiritual. Irmãos, ideologias nunca podem estar à frente da visão do reino. Preste atenção. Ideologias políticas nunca podem estar à frente da visão do reino. Tem muitas pessoas que escolhem uma ideologia e tentam colocar a ideia do reino aqui. Então, se eu estou mais à esquerda, então eu quero dizer que Jesus foi o primeiro socialista, eu quero dizer que ali Jesus teve compaixão dos pobres e só a esquerda tem compaixão dos pobres. Baboseira. Fracasso histórico nessa interpretação. Aqueles que estão do lado direito acreditam que, de uma certa forma, aqui é a liberdade. E aí, Jesus, ele pregou liberdade, e liberdade, e liberdade. Aí nós vemos exploração, aí nós vemos uma concorrência desleal, nós vemos injustiças. Errado também. Independentemente do campo ideológico que você se simpatize, a primeira ideia que tem que estar por trás da sua mente, do seu coração, é o reino. É o reino de Deus. É o amor pelas pessoas. Porque não adianta a gente defender ideologia A ou B, se eu sou de direita e podo a liberdade de pessoas viverem as suas vidas do jeito que querem. E não adianta eu dizer que eu sou de esquerda, se eu não consigo amar as pessoas que estão do meu lado e partilhar os meus recursos. Se eu não aprender a partilhar os meus recursos, por que eu quero partilhar o dos outros? Então a gente tem que entender que o amor, ele está muito acima das ideologias. Nós temos que confiar na justiça de Deus. Segunda coisa, agressividade moral e física sobre o próximo, sejam eles filhos, pais, alunos, irmãos, empregados. Irmãos, tem muita gente que gosta de se sentir importante por meio da humilhação dos outros. Nós não podemos nos esquecer do bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, e aqueles que são seus discípulos se espelham nisso. Ele não usou da sua posição de Deus para humilhar os outros, mas ele se humilhou e serviu para que em tempo oportuno fosse exaltado. Outra coisa que nós vemos é opressão espiritual. Irmãos, é triste dizer isso, e eu sei que aqui vocês não são assim, por isso eu vou acordá-los para não caírem nessa tentação. Tem muita gente que adora ser escravizado. Adoram entrar numa igreja que o pastor mande fazer isso, mande fazer aquilo, mande fazer aquilo, mande fazer aquilo. As pessoas não sabem lidar com a liberdade,
Porque a liberdade exige responsabilidade para agir e assumir as consequências dos seus atos. E o que acontece muitas vezes é que tem pessoas que gostam do Egito, da escravidão, da imposição. Estávamos conversando ontem, eu, mais umas 3 pessoas, estávamos falando sobre como é fácil a gente manipular as pessoas por meio da religião. E tem muita gente oprimida por uma religião que não liberta, mas escraviza. Por trás do poder corrupto estabelecido neste mundo, não podemos esquecer que está o dragão, a antiga serpente, que Apocalipse chama de Satanás. Ele sabe da sua condenação, e ele quer levar muitos com ele. Em Apocalipse, irmãos, a grande Babilônia, naquele contexto imediato, se referia ao poderio romano e toda a opressão. Nos dias de hoje, a grande Babilônia são todos os poderes corruptos e manipuladores que nos impedem de pensar, de libertar a nossa mente, de nos apontarmos a Cristo como único caminho. E por trás das pessoas está a antiga serpente, Satanás, que usa situações. Você quer um exemplo simples? Se você pegar qualquer, não precisa ser só da Rede Globo, mas Rede Globo, filmes, séries e tal, não sei o quê, a gente não vai deixar de assistir, mas a gente tem que perceber que numa cena normal, vai passar uma mulher sem roupa ali do lado, com roupa curta, vai passar um homem, agora, né, está na moda também, o homem, mal para nós, né, que vai tirando a toalha, vai botar. Vocês não percebem isso? Não cabe na cena, mas eles fazem caber. Sabe por quê? Porque há necessidade de corromper a nossa mente. E vocês sabem que eu não sou contra. A gente tem que saber discernir o que pode e o que não pode. Mas, irmãos, vocês sabem qual é a quantidade de homens que estão viciados em pornografia hoje em dia? Vocês não têm noção. E sabe o que isso está fazendo? Está destruindo os relacionamentos. Está destruindo todos nós. Então, nós precisamos entender que por trás deste poder, há sim a atuação do mal. Nós não estamos demonizando tudo, mas nós temos que aprender que a justiça verdadeira vem de Deus. E nós precisamos nos libertar desse poder que corrompe. Nós podemos e devemos nos libertar, não importa se socialista, fascista, PCC, ONU, SBT, qualquer coisa. Nós temos que nos libertar. Nós temos que entender que o amor a Deus está acima de todas as coisas. E a decisão que eu tomo não é porque eu sou social, democrata, liberal ou qualquer coisa, porque eu sou cristão. Essa é a decisão que eu tomo. Isso vai libertar a nossa mente dessa luta doentia e provocativa que está na internet. Irmãos, muitos de nós defender um candidato, joia. Agredir o outro, está doentio o que nós estamos vendo. Eu falei com o pastor Marcelo essa semana, falei, você está vendo isso? Ele falou, estou vendo. Não há respeito de nenhum dos lados. Nós temos que baixar a guarda. Nós temos que parar de lançar o voo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós sofremos muito nessa vida pelas injustiças. Mas quando nós nos tornamos opressores, nós passamos do lado dos injustiçados para os que são injustos. Então nós temos que entender que a nossa confiança tem que estar nele. Nele nós temos esperança. E olha o que o Tiago diz também, pode passar, versos 7 a 9. Ele diz assim, ó: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, Tiago anima os seus irmãos em Cristo a permanecerem firmes. Ele diz, até a vinda do Senhor. Por mais que ele julgue que a vinda está próxima, o chamado à perseverança é até a vinda do Senhor. Não importa se ele vem hoje, se ele vem amanhã, ou se ele virá daqui a muitos anos. Nós temos que perseverar. Ele diz, sejam pacientes.
Como um agricultor que, mesmo sabendo que pode demorar, um dia as chuvas virão. E aqui em nosso país, irmãos, as chuvas vêm com muito mais frequência no verão. Veja que ele diz a chuva da primavera e do outono, né? Mas no contexto dele, a primavera e o outono eram períodos chuvosos. No nosso contexto é o verão, né? Então veja, nós precisamos esperar pacientemente. A agressividade, irmãos, para com o próximo não é o caminho. Não fiquem se agredindo uns aos outros. Enquanto ele não vem e não faz justiça, nós precisamos fortalecer o nosso coração por meio do estudo da palavra, do apoio mútuo, das orações. Lembram que falei na semana passada sobre termos Jesus muito na nossa mente e muito pouco no nosso coração e na nossa experiência diária? Eu creio que em todos os momentos, mas em especial, no meio do sofrimento, nós precisamos nos apegar e ter experiências com Ele. E quando a gente fala de experiências, a gente acha que experiências só acontecem. Mas experiências podem também ser promovidas. Experiências podem ser promovidas. Boas experiências. Nós podemos separar um tempo com Ele. Um tempo sem nada, sem celular, sem TV, sem nada. E simplesmente estar diante dEle. Falar com Ele. Ah, não deu certo nos primeiros 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Fica, separa um tempo. Irmãos, ele derrama mais da presença dele sobre nós, quando nós abrimos o nosso coração para essas experiências. Eu não estou falando de experiências no culto, visíveis, eu estou falando de experiências da intimidade. Sabe aquela coisa de nós estarmos com Ele, com a certeza de que Ele está conosco? Nós precisamos cantar com alegria. Quando nós ouvirmos uma música, estivermos aqui no culto, nós temos que refletir sobre aquilo que está sendo cantado. Quando a gente estiver no carro, a gente tem que refletir sobre aquilo que está sendo cantado. A gente tem que dar tempo para Deus falar conosco. Há muito barulho. A gente estava falando também recentemente sobre como às vezes é ruim você estar num lugar, em festas, que o barulho é muito alto. E aí você não consegue conversar com as pessoas, né? Você sai sem voz e sem entender o que a pessoa falou. Você só fica assim, né? Aham. E aí o que a gente não percebe que muitas vezes Deus está falando conosco, mas nós temos muito barulho na nossa mente. Nós precisamos baixar a temperatura. É tempo de nos fortalecermos na verdade. Lazer é bom? Ótimo. Ele pode nos afastar de Deus? Já está nos afastando. Falar o que pensa é bom? É. Mas pode revelar a nossa fragilidade e a nossa incapacidade de sermos resilientes diante do sofrimento. Quando ele diz, não se queixem, não se agridam uns aos outros, ele diz o seguinte, às vezes a gente quer fazer tanta justiça, que a gente agride, mas a agressão é fruto de medo, é fruto de incapacidade de sermos resilientes, é fruto de incapacidade de carregarmos a nossa cruz. Vingar-se é uma opção? Nunca. Ações de resistência não podem ser confundidas com vingança. Resistir a quem está sendo injusto, pode ser na intimidade, não na rede social. Tiago 1,19, pode passar para mim. Tiago 1,19 e 20 diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos levar a sério isso? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Em meio à provação, nós precisamos de paciência, perseverança e precisamos fortalecer o nosso coração na certeza de que é Ele que faz justiça. Chega de gastarmos energia com vingança humana. Precisamos nos abastecer do bom pastor que não nos falta e que se levantará sobre a terra. A nossa perseverança não é somente algo humano, irmãos, para sobrevivermos ou para termos um bem-estar, mas representa muito mais do que isso, né? A nossa luta perseverante tem a ver com a resistência ao poder maligno que está por trás da sociedade. Perseverança não é simplesmente lutar para ter bem-estar, mas é resistir ao mal. É resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa divisão e agressividade nos enfraquece e fortalece o mal. Conseguem pensar nisso? A divisão da igreja de hoje, por conta da política, nos enfraquece e o mal cresce. Nós precisamos de amor,
uns para com os outros, porque é o amor que cobre multidão de pecados, estando eu certo e você errado, ou você certo e eu errado. A compaixão restaura os relacionamentos rompidos. A gentileza da igreja cativa a sociedade. Ser firme em nossas convicções não significa estar pronto a atirar e matar aqueles a quem Deus quer salvar. Por fim, seguir bons modelos diante do sofrimento, versos 10 e 11, diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Tiago finaliza essa sessão destacando a necessidade de termos uma atitude saudável. Nós temos, irmãos, a péssima mania de nos medirmos por quem tem mais ou sabe mais. É mais isso ou mais aquilo. E nós acabamos nos frustrando. Ao invés disso, nós deveríamos olhar para aquilo que Tiago diz e deveríamos nos alegrar por aquilo que temos e olharmos para os profetas que sofreram em nome do Senhor. Se for para olhar para as pessoas, que olhemos para os bons exemplos. Olhemos para o sofrimento dos profetas, olhemos para o sofrimento de Jó, como o sofrimento deles foi importante para entendermos a maneira como a vida funciona, como Deus age e qual é o fim daqueles que esperam em Cristo e que rejeitam a Cristo. Há dias de luta e dias de glória. Assim como os profetas, Jó é um modelo de pessoa que sofreu e não foi pouco. Apesar de Jó ser uma pessoa íntegra, ter sido, de buscar o Senhor diariamente, a partir de uma fé genuína, aprove a Deus que ele fosse aperfeiçoado na sua fé. Ele enfrentou perdas irreparáveis, aparentemente. Ele perdeu os seus recursos, ele perdeu a sua família, e ele perdeu a sua saúde. Ele perdeu tudo. E a sua mulher disse: Jó amaldiçoa a Deus e morre. Ele teve momentos de dúvida, de revolta, mas no fundo do seu coração, momentos de confiança. Que apesar do seu sofrimento, ele disse o seguinte: pode passar, Duda. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Irmãos, os nossos dias nessa terra são imprevisíveis. Podem ser de luta, podem ser de glória. Nós não temos controle sobre como serão todos os nossos dias. Mas nós sabemos que o bom pastor, que nunca nos falta, conhece cada necessidade que nós temos, cada angústia em nosso peito, em cada sonho que nós temos. Nós precisamos lembrar, e não mais esquecer, que é dele a vingança, não é nossa. Algumas provações serão inexplicáveis e intensas, sem causa aparente, como uma doença, como um sofrimento, um desemprego, uma injustiça familiar, social, independentemente de qual é a origem do sofrimento. A provação tem um papel pedagógico na nossa jornada de fé. E Tiago diz o seguinte, pode passar. Vamos ler juntos? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Irmãos, a vida se caracteriza por lutas e desafios, momentos de glória, momentos de tristeza. Mas uma certeza nós devemos ter, que no final de todas as coisas, os dias de glória se tornarão em eternidade de glória. Nós temos agora algo que a maior parte das pessoas não possui. Sabe o que é? Aquilo que não nos falta. O bom pastor em nós, que renova a esperança. O nosso papel nesse mundo é nos unirmos na caminhada e atravessarmos pelos vales da vida, unidos, ajudando até aqueles que discordam de nós,
anunciando a esperança, porque em tempo oportuno o Senhor há de se levantar sobre a terra e manifestar a sua graça definitivamente àqueles que nele esperam. E eu queria orar de maneira diferente hoje. Faz talvez uns 3 meses, que eu tenho ouvido uma canção, eu decidi cantar hoje para vocês, para encerrar como sendo uma oração. Falei para o Afonso, ensaiei bem, ensaiamos, eu preguei, e a hora que eu for cantar eu não vou ter mais voz, mas não tem problema, vocês me ajudam. São 2 pranchas, Duda. Então você passa para mim aí, vou chamar os 2 aqui à frente, o Afonso e o Germerson, e nós vamos orar por essa canção. Nós vamos orar através desta canção. Se você conhecer, você pode cantar comigo.